Voltei, como diria José Carlos Araújo. Tivemos já hoje às 18 horas o nosso Noite Alvinegra. E eu falei, com esse novo horário que eu estou tentando colocar no Noite Alvinegra às 18, caso aconteça alguma coisa extraordinária em relação ao Botafogo, eu posso voltar a qualquer momento para ter ali um lastro sobre informações. E a informação não é boa. Também não é ruim, mas também não é boa. O técnico do Botafogo, o Ramon Dias, que será apresentado oficialmente amanhã, segundo o Globoesporte.com, terá que passar por uma cirurgia e ficará 10 dias, pelo menos, afastado do Botafogo. Então, com isso, ele não será o técnico do Glorioso na partida da próxima segunda-feira contra o Red Bull Brasil. Isso mesmo, o técnico botafoguense não será o treinador para esta partida, que acontecerá no estádio Newton Santos. Amanhã ele será apresentado para o elenco e depois vai para algum outro local que, segundo a matéria do Globo Esporte, não está ali, para fazer uma cirurgia com o médico de sua confiança. Ele recebeu essa informação hoje, passou para o Botafogo até mesmo a possibilidade, caso o Alvinegro quisesse, de rescindir o seu contrato. O Botafogo viu, como eram apenas 10 dias, vai mantê-lo ali como técnico botafoguense. Mas o que vai acontecer? O Emiliano Dias, que é seu filho, será o comandante do Botafogo à beira de campo. Aí você, torcedor, vai colocar a mão na cabeça. Caraca, maluco, o cara chegou agora, o Dom chegou agora e já está fora do jogo. Meu Deus do céu, a gente não dá sorte pra nada. Mas aí, eu vou tentar dar uma notícia positiva, se é que tem como dar uma notícia positiva. A maioria dos técnicos deixa na mão dos auxiliares a parte dos treinamentos. A filosofia de jogo, tudo isso é feito pelos auxiliares, não é feito pelos técnicos. O trabalho do Ramon Dias é mais ali de vestiário, de conversa, de montagem de estrutura. Mas os treinamentos, isso é feito por quem está ali no dia a dia. E como o Ramon Dias trouxe 2 preparadores, 2 auxiliares, pessoal ali para preparação física, pessoal de outros tipos de comissões ali, de trabalho de parte de estatísticas, de tudo, minimiza um pouco. O que você não terá nessa partida contra a equipe do Red Bull, principalmente, é a presença física do Ramon Dias, que seria algo extraordinário, já que é um técnico vitorioso e etc. Mas, pensando na montagem, na estrutura, na forma tática, no jeito do time jogar, o que o Emílio fará é o que o Ramon Dias vai querer fazer. A filosofia, a maneira de jogo, a estrutura tática, a estrutura técnica, isso tudo não terá nenhum tipo de diferença por este problema, que é um problema de saúde do técnico botafoguense. Mas, com essa sua ausência, a tendência é que ele fique fora da partida contra o Red Bull, mas no jogo seguinte, contra a equipe do Fortaleza, a tendência é que ele já esteja presente. Ele vai viajar amanhã, segundo a matéria do Globo Esporte, para fazer essa cirurgia, que deve acontecer em quarta ou quinta-feira, não sei, não tem mais detalhes a respeito disso. Amanhã, provavelmente, na entrevista coletiva que ele dará na sua apresentação no começo da tarde, lá no estádio Newton Santos, ele deverá falar ali alguns outros detalhes. Mas o menos preocupante é a saúde dele, que parece que não é uma cirurgia grave, é uma cirurgia para algum tipo de correção. E também da parte do Botafogo, porque para a montagem do time, o técnico não estará, mas a sua filosofia estará. Então é esse ponto. É triste, é complicado, o torcedor botafoguense deu uma murchada, vamos perder o técnico por 10 dias. Mas pelo menos a gente tem essa boa notícia, que são apenas 10 dias, e o seu auxiliar, que é o seu filho, estará ali. O Ferreira, que também ontem viajou com o Túlio, se eu não me engano é Ferreira, não posso estar falando errado, é Ferreira mesmo. Viajou com o Túlio ontem lá para Salvador, acompanhou o jogo, e aí eles serão responsáveis por esse início de trabalho do Botafogo, por esse início de estrutura do Ramon Dias e seus comandados alvinegros. Outra informação, que essa aqui eu vou ter que ler para vocês, é a respeito de uma nota passada pelo presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, a respeito da arbitragem. A CBF está nanando e andando para o Botafogo. Esta é a palavra certa. Por quê? O cara que foi ontem o árbitro da partida contra a equipe do Bahia, ele ganhou como um prêmio para prejudicar o Botafogo, o Jefferson, ser o árbitro de vídeo da partida contra o Red Bull na próxima segunda.
o Tosque Marques será, eu falei errado aqui, Tosque Marques será, nome difícil, hein, trava-língua, será o árbitro da partida entre Botafogo e Red Bull, e o Jefferson, aquele cidadão que foi o apitador do jogo de ontem, que tremeu nas bases para o Mano Menezes, pipocou para o Mano Menezes, será o árbitro de vídeo. Então a gente sabe que lances duvidosos, se forem para o VAR, o Botafogo será prejudicado. Nelson Mufarrege, que eu falei aqui mais cedo, repito, vai para a CBF para comer bolacha, mandou outra nota oficial, que não adianta para rigorosamente mercadoria nenhuma. A nota oficial de Nelson Mufarrege. Isso mandado pela assessoria de imprensa do Botafogo. Está em baixíssimo nível a arbitragem brasileira. O que ocorreu no jogo de ontem é mais um absurdo, um erro de principiante, com falta de conhecimento básico das regras do jogo. É lamentável ter que aguentar um árbitro despreparado ser escalado para atuar em uma partida seguinte a um erro tão grave. É o retrato de um quadro de arbitragem desqualificado que sequer conhece o seu próprio livro de regras. O Botafogo tem sido reiteradamente prejudicado, com enorme prejuízo durante a competição. Isso é inaceitável. É revoltante o que está acontecendo. Claro que o Nelson Mufarrege não falou dessa maneira grossa, né? A nota do Nelson Mufarrege vai falando assim, com a boca cheia parece o Kiko, o pai do Kiko lá, falando pra dentro. O Botafogo não tem moral nenhuma dentro da CBF. Isso corrobora tudo aquilo que eu falei aqui no horário do almoço com o TF, já havia falado mais cedo ontem, hoje também, no Giro de Notícias, às 3 da manhã. O Botafogo não tem moral. A moral do Botafogo com a Confederação Brasileira de Futebol é a mesma que eu tenho com a Federação Americana de YouTubers. Zero. Não tem nada. A CBF brinca com o Botafogo, a CBF detona o Botafogo e está mostrando que, se depender dela, o Botafogo será prejudicado. A gente está vendo as consequências das falas do Paulo Autuori, do Montenegro, todas essas falas lá de trás. Olha onde que estão refletindo. No desempenho da arbitragem, no desempenho de tudo. Na dúvida, é contra o Botafogo. Se tem uma dúvida, nunca será pró-Botafogo. Nunca será. Nunca será. Infelizmente, a gente vai ver isso durante todo o Campeonato Brasileiro. Todo o campeonato vai acontecer isso. Como eu falei mais cedo, Nelson Mufarrege já foi N vezes a CBF. Pra quê? Pra nada. Moral zero. Moral zero. Mais uma vez, a escalação do Jefferson para o VAR do jogo contra o Red Bull corrobora tudo aquilo, que a CBF, na dúvida, vai prejudicar o Botafogo. Pra gente finalizar, Ramon Dias, 10 dias fora, no mínimo 10 dias fora, deve ficar ali. Eu acredito, a minha aposta é que o Ramon Dias fique fora dos jogos contra a Red Bull e também contra a Fortaleza. Acho que o prazo é muito curto. Talvez ele já volte para o Rio, mas acho que não acredito que seja para trabalhar nessa partida. Acredito que o Ramon Dias só volte daqui a 3 rodadas. Preocupante, eu entendo o lado preocupado do torcedor, mas também passei esse lado positivo, que muita gente não sabe, mas quem prepara trabalho, quem dá treino, são os auxiliares. Isso em todos os locais do mundo. Todos os locais do mundo. O técnico, ele faz mais a parte do ajuste, mas quem está ali trabalhando, alguns não, os técnicos mais jovens não, mas os técnicos mais experientes, como no caso do Ramon Dias, esses profissionais, eles só ficam ali só de meio que de manager. Isso, o exemplo claro, era o Alex Ferguson, lá na equipe do Manchester United. Não era o Alex que ia lá e vamos lá, vamos correr, vai para a direita, vai para a esquerda. Não era o Alex Ferguson. Era um auxiliar técnico que ele poderia ter. Então é isso, meus amigos, fiquem com Deus, forte abraço. Amanhã, às 3 da manhã, estarei de volta com mais um Giro de Notícias. Se você não deixou o like, deixe, inscreva-se, compartilhe e mandem aí em seus grupos do WhatsApp. Um beijo no coração, vamos fogão, 3 da manhã, 1 da tarde, almoço com TF, 6 da tarde, noite alvinegra, e se acontecer alguma coisa, eu volto com o 4º vídeo do dia. Fui!